se passasse um vídeo antes do início da mensagem. Eu quero saber, alguém me dê um sinal se está preparado. Sim, pode soltar o vídeo, por favor. I'm not troubled in my heart about your self-esteem. I'm not troubled in my heart about whether or not you feel good about yourself, whether or not life is turning out like you want it to turn out, or whether or not your checkbook is balanced. There's only one thing that gave me a sleepless night. There's only one thing that troubled me all throughout the morning, and that is this. Within 100 years, a great majority of people in this building will possibly be in hell. And many who even profess Jesus Christ as Lord will spend an eternity in hell. Many of the things that you love to do, God hates. Did you know that? Pray for revival. You're going to have a youth meeting. You want God to move. But before you go there, you watch programs on television that God absolutely despises. And then you wonder why the Holy Spirit hasn't fallen on a place and why you have to create false fire and false excitement. Because God's not in it. God is a holy God. And the only way you and I could ever be reconciled to a holy God is through the death of God's own Son when He hung on that tree. Because you need to realize the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God, and you have no idea what it means. That we were born radically depraved and God-hating. That we would have never sought God, never come to God. We have rebelled against God, broken every law. It's not just an issue that you have sinned. The issue is you've never done anything but sin. What we need to see, I'm not trying to be hard for the sake of being hard. You realize how much love it takes to stand before 5,000 people and tell them that American Christianity is almost totally wrong? The Bible says in the prophets that even our greatest works are like filthy rags before God. And because of that, you know what we deserve? The wrath of God. Why am I a Christian? Because there was a time in my life when I prayed and asked Jesus Christ to come into my heart. I want you to know that the greatest heresy in the American evangelical and Protestant church is that if you pray and ask Jesus Christ to come into your heart, He will definitely come in. You will not find that in any place in Scripture. What you need to know is that salvation is by faith and faith alone in Jesus Christ. And faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance. A turning away from sin, a hatred for the things that God hates and a love for the things that God loves. A growing in holiness and a desire not to be like Britney Spears, not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. I don't know why you're clapping. I'm talking about you. Aleluia. Não sei se deu para todos perceberem o vídeo, mas a mensagem tem tudo a ver com esse vídeo, que é fruto da mensagem de um homem de Deus. Quero que por um instante você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e invoque o Senhor. Fala para Deus: Deus, fala comigo, ministra o meu coração, muda a minha vida, reforce a sua expectativa e o seu propósito de estar aqui diante da presença do Senhor. Eu quero que você fale para Deus: Deus, aqui eu estou durante todas as horas desse dia, para me dedicar exclusivamente a cultuar a Ti, para que o Senhor ministre ao meu coração, para que o Senhor fale comigo. Por isso vem sobre mim com o Teu Espírito de revelação, no pleno entendimento e conhecimento da Tua palavra.
confronta o que precisa ser confrontado, remove o que precisa ser removido, coloca aquilo que eu não tenho ainda, as realidades do teu Espírito, que ainda precisam ser formadas e geradas em mim. Gera, Senhor, a crise que precisa ser gerada, para que eu siga conforme o caminho que o Senhor tem para os teus jovens, para o teu povo, nesses dias, em nome de Jesus. E todos digam amém. Eu quero, nessa primeira mensagem, compartilhar algo com os irmãos, que eu tenho percebido ser fundamental na vida daqueles que são homens e mulheres de Deus. Lendo a história dos primeiros avivalistas, e mais ainda um pouco antes, dos reformadores, dos pais da igreja, lendo a história de grandes homens de Deus, eu tenho percebido que esses grandes homens que foram usados por Deus, para que houvesse um avivamento, para que houvesse uma reforma, para que houvesse uma mudança em toda uma geração, eram homens marcados por duas coisas. Eram homens marcados, esses homens que fizeram parte desses momentos do mover de Deus, eles possuíam duas profundas marcas em seus corações. Duas profundas marcas que a princípio são antagônicas. Parecem que elas até mesmo se contradizem. E as duas marcas são a seguinte: a primeira marca é que esses homens amavam intensamente aquilo que Deus ama. Amavam intensamente aquilo que Deus ama. Amavam intensamente o Senhor, aquilo que Deus diz para amar. Amavam a glória do Senhor, a presença do Senhor. Mas a segunda marca, que é contrária a essa, antagônica a essa, é que esses grandes homens de Deus, eles também tinham um profundo ódio por aquilo que Deus odeia. E a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos tem o seguinte título, se você está anotando: ódio, a virtude esquecida. Ódio, a virtude esquecida. Eu sei que muitos podem se espantar por esse título, ódio, porque isso parece que não é muito coerente com Deus, mas eu quero provar para você na palavra de Deus. E nós veremos muitos textos, eu não vou esperar tantos irmãos acharem esses textos, eu não sei se foi programado para que houvesse na projeção a Bíblia, mas se não tiver sido, você apenas anote e acompanhe rapidamente comigo, pois há muito a ser falado, e eu não tenho muito tempo. Mas eu não vou me deter nessa mensagem à primeira marca, que é amar o que Deus ama, pois eu estou bem certo que nos dias atuais esse tem sido o tema da maior parte dos púlpitos, das igrejas ao redor do mundo. É enfatizado sempre o amor de Deus, e deve ser enfatizado mesmo, já que nós falamos a respeito de salvação, já que nós falamos a respeito de resgatar o perdido, deve ser enfatizado mesmo. Mas não deve ser enfatizado ao ponto de excluir aquilo que Deus tem aversão. Não deve ser enfatizado ao ponto de excluir aquilo que Deus odeia. Veja o que está escrito no Salmo capítulo 7, em Salmos capítulo 7, verso 11. Na versão revista e corrigida eu vou ler. Está escrito: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira. Na versão revista atualizada está escrito: um Deus que se indigna todos os dias. Todos os dias há indignação, todos os dias há ira no coração de Deus. Todos os dias. E ainda em Deuteronômio 32, 39 ao 41, também está escrito, Deuteronômio 32, no verso 39, apenas mais um texto para reforçar essa ira de Deus. Está escrito: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão.
levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então, são textos como esse, que estão espalhados por toda a palavra, não somente no Antigo Testamento, que revelam essa parte do caráter de Deus. A ira é um atributo de Deus, que pouco é falado. Existem muitas palavras nas várias versões da Bíblia que expressam o sentimento de ódio que existe em Deus. São palavras como repulsa, aversão, abominação, repugnância, intolerância, maldição, cólera, vômito, nojo, além de indignação e ira. Todas essas palavras terríveis que eu falei, elas se referem a Deus na Bíblia, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E eu usarei todas essas palavras durante a mensagem para que haja uma compreensão completa sobre tudo aquilo que é objeto do ódio de Deus e que deveria ser objeto do nosso ódio também. Se você fizer uma cuidadosa pesquisa na concordância bíblica, eu até estimulo você que faça isso na sua casa com mais tempo. Você vai perceber que existem mais referências nas Escrituras, na Bíblia, a respeito da indignação, a respeito da cólera divina, a respeito da ira de Deus. Existem mais referências na Bíblia a respeito desses assuntos do que a respeito do amor e da ternura de Deus. Existem mais referências, e muito mais referências na verdade. Mas por que isso é falado tão pouco? Porque é desconfortável falar. Porque esse assunto não empolga ninguém. Veja o silêncio que se fez nesse ginásio quando eu comecei a falar a respeito do ódio de Deus, a respeito da ira de Deus. Não é um assunto agradável, mas é necessário, irmãos. Os primeiros profetas falavam a respeito disso. A mensagem de João Batista era essa. Jesus também falou sobre isso. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Até o grande apóstolo João, apóstolo do amor, falou a respeito daquilo que Deus odeia. Todos falaram. Mas não se fala hoje. Ainda que seja mais dito a respeito desse assunto na Bíblia, do que a respeito do amor, do que a respeito do afeto que Deus tem por nós, pelo homem. Nesse momento, penso que é necessário esclarecer que o ódio somente pode ser considerado uma virtude quando direcionado àquilo que Deus odeia. Fala a pessoa que está do seu lado: o ódio só pode ser considerado uma virtude quando direcionado àquilo que Deus odeia. E, olha para cá, ainda é importante ressaltar que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. O que eu quero dizer com isso? Quanto à nossa postura em relação às pessoas que nos cercam, em relação às pessoas que estão ao nosso redor, nós não podemos odiar essas pessoas. A Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem, segundo lá Romanos 12. Porque a Bíblia também diz em Tiago, no capítulo 1, verso 20, que a ira do homem não produz justiça. Então nós não devemos nos irar contra as pessoas, mas muito pelo contrário, devemos amar o nosso próximo. E esse é o segundo grande mandamento da lei, conforme disse Jesus lá em Mateus 22. Mas eu quero mencionar agora algumas coisas que Deus manifesta o seu repúdio, manifesta o seu ódio. Deus manifesta o seu ódio, em primeiro lugar, diretamente a algumas coisas. E em segundo lugar, Deus manifesta o seu ódio através da maldição, sinalizando coisas malditas. Quando Deus diz que fazer algo vai trazer maldição, Ele está dizendo em outras palavras: eu odeio isso. E contra essas coisas nós deveríamos manifestar o nosso ódio também. Então, quanto a essas coisas que Deus repudia, que Deus odeia diretamente, nós podemos citar alguns exemplos. Em Apocalipse, no capítulo 2, verso 6. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ainda que eu não vou ler o texto,
Mas Deus disse, falando à igreja de Éfeso, que Ele odeia a obra dos nicolaítas. Essa expressão está na sua Bíblia. Está escrito aí, olha aí, confere. Que o Senhor, Ele estava elogiando os irmãos da igreja de Éfeso, porque eles odiavam a obra dos nicolaítas, assim como Ele também odeia. É Deus falando, o Senhor da glória dizendo, trovejando os céus e declarando, eu odeio a obra dos nicolaítas. O que era essa obra dos nicolaítas? Era o clericalismo, comum à maior parte das igrejas. Aquele conceito onde se define os clérigos e os leigos, onde se define aqueles que podem ministrar a Deus, aqueles que podem falar em nome de Deus e aqueles que não podem. Algo que tem sido comum em grandes igrejas hoje. Em grandes igrejas, que tem aí os seus canais de televisão, que tem aí suas grandes cruzadas, os ministros de Deus são apenas os pastores. Os ministros de Deus são apenas os apóstolos, bispos, ou sei lá o que seja. Mas enquanto o povo somente ouve, somente recebe, e esses pastores que andam nessa mesma obra dos nicolaítas, ainda estimulam, venha, que eu vou orar por você, porque eu tenho poder, e você vai receber. Mas Deus odeia esse tipo de liderança. Por quê? Porque Deus chamou a todos para serem ministros. Por isso deve haver uma aversão no seu coração quanto a isso. Se você perceber que pessoas estão resistindo a você servir o Senhor, se posicionar como ministro, você deve se posicionar contra isso. Uma outra coisa que Deus expressou também a sua aversão, está lá em Apocalipse capítulo 2, no verso 4, ainda falando da igreja de Éfeso. Ele expressou a sua aversão quando disse, tenho porém contra ti que perdeste o primeiro amor. Tenho porém contra ti. Quando Deus diz, tenho porém contra ti, é como se Ele dissesse, olha, se tem algo que eu abomino contra vocês, contra a atitude que vocês têm tomado, é a perda do primeiro amor. Por isso, eu sei, irmãos, muitos irmãos têm essa grande preocupação, essa preocupação maravilhosa de amarem aquilo que Deus ama, amar as coisas de Deus, buscar o primeiro amor, clamar a Deus, Deus, eu quero ter de volta aquele amor. Mas veja, às vezes falta um posicionamento mais firme, mais decidido, porque você ainda não percebeu que Deus tem aversão àqueles que perderam o primeiro amor. Deus tem aversão. E se Deus tem aversão, todas as vezes que você percebesse que o seu primeiro amor se perdeu, você deveria se posicionar de maneira indignada. Charles Finney, um grande avivalista americano, todas as vezes que ele percebia que o fogo de Deus estava se apagando no seu coração, ele parava de fazer o que estava fazendo. Ele cancelava cruzadas, cancelava programações, pregações que ele iria fazer em igrejas, ia para o quarto, para que reaquecesse, reacendesse a chama no seu coração, a chama do primeiro amor. Deus sente aversão contra esses. E ainda, em Apocalipse capítulo 3, verso 16, o Senhor diz em relação à igreja de Laodiceia, que Ele estava a ponto de vomitar aqueles que não eram nem quentes e nem frios, que eram mornos. Deus odeia, Deus tem nojo, Deus repudia a mornidão. E você deveria também repudiar isso, percebendo a mornidão no seu coração. Deveria subir de dentro de você uma grande indignação de não aceitar essa condição. Eu não aceito ser morno, eu quero ser quente, cheio do fogo de Deus. Por isso me posiciono, vem Deus sobre mim, porque eu abomino a mornidão. Falta-nos essa fé vigorosa, esse vigor cristão, que só pode ser encontrado quando você descobre o caminho do ódio também, não somente do amor, porque é isso que o cristianismo se tornou, algo parece que muito passivo, algo parece que muito sensível. Não existem mais aqueles pregadores, aqueles homens, que quando abriam as suas bocas, era como se Deus trovejasse dos céus, e as pessoas temiam. Por quê? Porque esses homens, além de amarem o que Deus ama, eles abominavam aquilo que Deus abominava também.
Falta esse posicionamento mais viril, mais forte, mais indignação. Falta isso, para que haja conquista de uma geração. E o repúdio que Deus manifesta através das maldições, eu quero citar ainda alguns exemplos. Em Jeremias capítulo 17, no verso 5, se você quiser abrir, eu vou ler. Está escrito: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. Sobre tudo aquilo que Deus diz ser maldito, é porque Ele também tem aversão. E como nós podemos confiar no homem? Como nós podemos entrar nesse caminho de maldição? Veja, primeira forma é quando você busca primeiro o conselho dos homens, ao invés de buscar o conselho de Deus. Quando você faz isso, existem alguns irmãos, na verdade, que até colocam os pastores em uma situação complicada. Quando irmãos vão atrás do pastor buscando conselho, sem antes ter ido atrás do pastor dos pastores, do bispo das nossas almas, sem antes ter invocado o Senhor, ter buscado conselho em Deus, isso é um grande perigo, meu querido. Isso pode trazer maldição para a sua vida. Maldito o homem que confia no homem. Deveríamos ter aversão a isso, a dependência dos homens. E ainda, outra maneira de você confiar no homem, é quando dependemos do homem e não de Deus. Muitos de nós temos a confiança, a nossa segurança em parentes, em familiares. Às vezes alguns jovens, quando estão para se casarem, estão confiados num dinheiro que alguém da família pode dar, estão confiados num sustento que vem de outras pessoas, não do próprio suor do seu rosto. Quando você confia, quando você depende de homens e não depende de Deus, aí está a maldição sobre você. Aí está algo que é motivo da aversão divina. Por isso ele disse maldito. Outra maneira de se confiar no homem, a terceira e última, quando confiamos em nós mesmos, é um outro problema. Quando você confia em si mesmo, quando você diz diante das circunstâncias, diante das lutas, eu consigo fazer isso, eu consigo vencer esse problema, eu consigo. Quando você mete a mão no peito, eu quero dizer uma coisa para você, você se torna semelhante ao que Moisés experimentou quando Deus falou para ele, mete a mão no peito. Esse meter a mão no peito é como se você se posicionasse como muito forte, pode deixar que eu consigo. E a lepra veio na mão de Moisés, porque é pecado. Maldito homem confia no homem, confiar em si mesmo também. Por isso você deveria sentir repulsa quanto a isso. A partir do momento que você perceber que está confiando no homem, buscando somente o conselho dos homens, confiando somente em si mesmo, isso deveria fazer surgir dentro de você uma aversão. E você se erguer indignamente e esbravejar para os céus dizendo, eu confio no Senhor, o Senhor é minha força, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, a quem temerei? Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Por isso eu não aceito confiança em homem algum, nem em mim mesmo. Mas esse tipo de indignação, de sentimento só vai surgir se houver ódio, aversão, repulsa. E ainda, em Jeremias também, no capítulo 48, verso 10, a parte A do versículo está escrito, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Será que essa é uma palavra para incrédulos? Quem que faz a obra do Senhor é para nós. É uma maldição que alcança os que fazem a obra. Mas isso acontece, como acontece essa maldição? Quando nós fazemos a obra do Senhor relaxadamente. Você faz a obra relaxadamente. Quando você faz esta obra do jeito que você quer. Não pergunta para Deus. Não segue uma liderança. Não submete ao seu pastor. E a maldição vem. Nós fazemos a obra do Senhor relaxadamente. Quando fazemos sem o nosso coração envolvido. Quando não fazemos para valer. Quando nós não damos o nosso melhor. Faz só por fazer. Porque alguém mandou. Isso traz maldição sobre a sua vida.
que ainda nós fazemos a obra do Senhor relaxadamente, quando não dependemos da unção do Espírito de Deus. Por isso, meu irmão, se você tem percebido nesses dias, da sua parte, um relaxo, uma maneira de fazer a obra de Deus de forma displicente, como se estivesse fazendo qualquer coisa. Se você amasse o que Deus ama e também odiasse o que Deus odeia, fazendo a obra do Senhor relaxadamente, iria subir também dentro de você uma aversão contra isso, de não aceitar, nem mesmo você mesmo, fazer a obra do Senhor relaxadamente, mas deveria surgir também essa repulsa, ao você perceber pessoas ao seu lado, fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Você deveria exortar. Quantas pessoas que nós percebemos fazendo a obra do Senhor relaxadamente, pessoas que estão debaixo da nossa liderança, e nós somente fazemos vista grossa. Meu querido, se você odeia o que Deus odeia, ao ver alguém fazendo a obra do Senhor relaxadamente, ou percebendo você mesmo fazendo a obra do Senhor relaxadamente, deveria surgir completa aversão no seu coração. Completa aversão. Isso que deveria surgir no seu coração. E ainda, um outro tipo de maldição que sinaliza aquilo que Deus odeia e abomina. É o que está escrito em Malaquias no capítulo 3, no verso 8. Uma outra situação perigosa. Está escrito, Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Em Provérbios 28, 16 ainda, Deus orienta também a odiar a avareza. Então quando nós sonegamos o dízimo, deixamos de ofertar, isso toca o coração de Deus. Mas não de uma maneira boa, não. Não de uma maneira agradável. Porque Deus diz, com maldição sois amaldiçoados. Por isso, se você odeia aquilo que Deus odeia, você deveria ter aversão à avareza. Você deveria se indignar a não vir para uma reunião como essa e não ofertar. Você deveria temer, não entregar o seu dízimo ao Senhor. E existem ainda outras menções claras sobre coisas que Deus odeia, sobre as exortações da igreja de Apocalipse, sobre maldições proclamadas, tantos textos. Se você quiser até anotar para ver ainda mais coisas que Deus odeia, a Bíblia fala claramente. Lá em Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao 19, em Deuteronômio 27, do verso 14 ao 26. Várias coisas que Deus fala que Ele odeia. Muitas coisas na palavra de Deus. Mas eu quero agora me deter nos frutos da falta de ódio por aquilo que Deus odeia. Quero enumerar aqui alguns frutos, algumas consequências da falta de ódio nos dias atuais. Falta de ódio por aquilo que Deus odeia. Falta de ódio, a virtude que foi esquecida da igreja. Hoje, há quase uma completa desconsideração à ira de Deus, àquilo que Ele odeia. Por essa razão eu posso dizer a você, meu querido, não é estranho o comportamento da igreja atual. Pois a falta de temor nas igrejas, a falta de temor em meio ao povo de Deus. E a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 16, no verso 6, pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. A maneira das pessoas evitarem o mal é através do temor. Mas não se ensina temor nas igrejas. Não se ensina a respeito da ira divina, a respeito da disciplina de Deus. As pessoas não querem mais ouvir esse assunto. As pessoas querem ouvir sobre autoajuda, sobre 7 passos para a prosperidade, sobre 10 chaves do sucesso profissional, financeiro, ou 5 coisas que você pode fazer para conquistar a bênção. Esse é o título, essa é a mensagem da igreja atual. Não se fala sobre o temor, sobre a ira. A igreja nos dias atuais, irmãos, você que tem mais anos de fé, a igreja nunca foi tão secularizada, nunca fomos tão mundanos, nunca fomos tão parecidos com o mundo. Essa é a realidade hoje, meu irmão. Nunca houve tanto escândalo,
Tantos pastores em pecado. Quantas notícias de pastores caindo. Porque não se ensina sobre temor. Não se fala sobre esse atributo de Deus, a ira. Não se diz que deve se odiar aquilo que Deus odeia. Por isso que essa é a realidade da igreja atual. Tantos pastores em pecado. Tantas notícias. Fora, eu quero dizer para você, as muitas quedas que são abafadas, que ninguém sabe. Quantos pastores que caem, você nunca soube disso, porque se esconde. Mas naquele dia tudo vai aparecer, porque não há nada escondido diante de Deus. O que tiver sido feito às escuras, será colocado sobre o eirado. Todos vão ver. Tantos cristãos superficiais nos dias atuais nós ainda temos. Segundo uma pesquisa, aliás, documentada na revista Veja, de julho de 2002, não sei quantos viram essa pesquisa, sobre o avanço dos evangélicos no Brasil. Está comprovado que se o crescimento das igrejas evangélicas continuarem no mesmo ritmo, o Brasil, tido como o maior país católico do mundo, em menos de 50 anos, se tornará um país de maioria evangélica. Isso é fato. Vai acontecer. Por um lado é bênção, mas fica a pergunta: que tipo de cristãos as igrejas têm produzido? Que tipo de crente? Outra pergunta: que tipo de líderes têm se levantado nas igrejas ao redor dessa nação? Que tipo? Será que são homens que temem a Deus? Será que são homens que, além de amar o que Deus ama, odeiam aquilo que Deus odeia? Que tipo? Num país que já tem 7 pastores para cada padre, não sei se você sabe disso. No maior país católico do mundo, existem 7 pastores para cada padre. Essa é a realidade atual. Será que esse mesmo país, tido como país pervertido, que ama tudo que Deus odeia, será que ele vai continuar assim quando for a maioria evangélica? Ou será conhecido como um país que teme a Deus? Essa é uma pergunta. É uma pergunta. Eu confesso que eu não fico muito seguro quanto a essa possibilidade. Será que nos tornaremos uma grande nação evangélica de evangélicos, que são como os católicos não praticantes, que apenas professam uma religião, mas não vivem a realidade? São como fariseus, sepulcros caiados, branco por fora, uma aparente beleza, uma aparente santidade, mas por dentro só há morte. Será que vamos nos tornar isso? Essa é uma pergunta. Olha, os pastores, posso falar o nome de todos, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Mas eu não posso negar que nós temos muitos motivos para nos envergonhar dos evangélicos. Dos evangélicos, não do Evangelho. Questões como o divórcio, por exemplo, antigamente tão definidas no meio cristão como algo abominável. Há anos atrás era assim, irmãos. Pergunte aí a crentes que são convertidos há mais de 20 anos. O que era considerado numa igreja evangélica o divórcio? Era considerado algo abominável, algo terrível. Hoje se tornou bandeira erguida por grandes denominações evangélicas, como se fosse um escape permitido por Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam ser felizes. Por isso agora pode o divórcio. Ainda que a Bíblia condena mesmo o segundo casamento. Mas até mesmo o divórcio, veja que Deus abomina. Em Malaquias capítulo 2, verso 16. Se você quiser conferir na sua Bíblia, eu anotei o versículo na tradução da nova tradução da linguagem de hoje, para você entender de maneira mais clara. Vou ler para você, escute. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Está escrito. É
Deus dizendo através da boca do profeta Malaquias: eu odeio o divórcio, odeio o homem que faz isso, odeio, essa é a palavra. O que você sente quando fica sabendo de pessoas se divorciando? Será que isso não toca você? A grande quantidade de divórcios nas igrejas evangélicas. E ainda mais triste, irmãos, eu falo isso com aperto no coração, porque é algo que me indigna. Eu sou filho de pais divorciados. Quantos aqui são filhos de pais divorciados, separados? Ou frutos de um segundo casamento? Olha, continua com a mão erguida, bem erguida mesmo. Agora olha para trás, para o lado, só para você ter noção, com a mão erguida. Olha que tragédia. Isso é uma desgraça. É motivo de ódio. Por isso, meu irmão, quando você se casar, se tem algo que nunca deve aparecer na sua boca, é a palavra divórcio. Divórcio. Nunca, nunca, nunca fale divórcio na sua casa. Nunca fale divórcio no seu casamento. Nunca fale divórcio contra o seu cônjuge. Odeie o divórcio. Deus odeia. Você deve odiar o divórcio. E pasmem, irmãos, pasmem, pasmem, mais ainda, pasmem. É motivo de demanda teológica em muitos lugares. E vez ou outra, eu posso dizer que até entre pastores associados, vinha e tudo aquela coisa, de se considerar a possibilidade de termos pastores de segundo casamento. Pastores que passaram por algo que Deus odeia. Que Deus odeia. Deveria haver, era completa repulsa no coração de cada pastor acerca do divórcio. Pessoas têm saído da nossa igreja, sabe por quê? Porque dizem que têm chamado ao ministério e não aceitam a nossa posição, porque nós não ordenamos pessoas casadas segunda vez. Não ordenamos. Sabe por quê? Porque nós queremos odiar aquilo que Deus odeia. Odiar aquilo que Deus odeia. O divórcio. E ainda, outra questão que revela um mundo dentro da igreja, são alguns dos antigos ministros de louvor, que agora podemos chamar de artistas do show gospel. Temos muitos agora, artistas do show gospel. Por que eu digo isso? Porque a postura que alguns têm tido é a mesma dos cantores do mundo. Qual postura, pastor? Ao invés de eles dependerem de Deus, esperando uma oferta pelas suas ministrações, hoje cobram a chamada, entre aspas, oferta estipulada. Sabe o que é oferta estipulada? É uma maneira mais evangélica de dizer cachê, que é o termo que o povo usa no mundo. Ah, o meu cachê é tanto. Meu cachê. Eu pergunto, aonde está o Deus que sustenta esses músicos? Será que Deus pode falhar? E aí por isso agora eles cobram altíssimas ofertas estipuladas? Onde está o Deus desses músicos? Irmãos, olha, eu não sei, viu? Cadê o pastor Naor? Não sei se ele está me ouvindo, mas a vontade que dá às vezes é de denunciar, sabe? De falar nome por nome desses artistas que cobram a sua oferta estipulada. Você pode ter certeza que nenhum do que nós trazemos aqui tem esse tipo de postura mundana. São homens que dependem de Deus. São homens que não cobram para cantar. São homens que esperam oferta, porque eles dependem do Senhor. O Senhor é quem os sustenta. O Senhor é quem os sustenta. Irmãos, grandes artistas de CDs que você tem lá na sua casa cobram 18 mil, 20 mil reais por uma apresentação. Que absurdo, que vergonha. Mundo mundano. E se diz ministro de Deus. Charles Spurgeon, certa vez, ele disse uma frase muito forte que eu nunca me esqueço. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, ele disse: o mais maligno servo de Satanás, ou seja, o pior dos demônios, o pior daqueles que servem o diabo, o mais maligno servo de Satanás é um ministro infiel do Evangelho. O ministro infiel do Evangelho. Esse grande homem de Deus disse isso. Eu respeito grandes homens de Deus. Certamente ele está correto, ele está certo.
Mas veja, a palavra do Senhor para esses artistas gospel é o seguinte, está lá em Filipenses capítulo 3, verso 18. E antes que alguém comece a surgir aí na sua cabeça uma série de questionamentos, e pastor tem salário, mas uma coisa é servir a igreja local, outra coisa é ter um ministério itinerante. E a Bíblia dá orientações claríssimas de que os dízimos, sabe os dízimos, que é a maior parte da arrecadação da igreja? Os dízimos deveriam ir para os que ficam se dedicando exclusivamente à obra de Deus. Irmãos, se fosse para os pastores da videira receberem, pegarem o dízimo e dividir entre os pastores, irmãos, eu ia estar assim, milionário, né? Mas nós somos coerentes, por isso estabelecemos um salário bem abaixo do que até aquilo que a Bíblia fala, eu quero te dizer. E se você quiser mais informações, entra no blog do pastor Naor, coloca lá no Google, lá Naor Pedrosa, que tem uma coluna só sobre esses assuntos que eu estou falando aqui, dos artistas gospel, né, e do salário dos pastores. Filipenses capítulo 3, verso 18 está escrito: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, o apóstolo Paulo dizendo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Querem servir a si mesmos, querem somente o dinheiro, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Só preocupam com cachê, coisa daqui, coisa dessa terra. Outra vergonha em nosso meio que foi abafada pelos poderosos da política evangélica em nossa cidade, aqui de Goiânia. Quero dizer para você que não é daqui. Foi a tal de uma pirâmide financeira que surgiu. Não sei se isso aconteceu na sua cidade. Quantos aqui ouviram falar dessa pirâmide? Que você ofertava na vida de uma pessoa. Não é pirâmide não, pastor, é oferta que você dá na vida da pessoa. E aí depois você recebe. Tantas vezes mais. É princípio da Bíblia. Ainda colocaram versículos lá. E aí, isso se alastrou nas igrejas. E eu posso te informar, meus irmãos. Pastores mobilizaram as suas ovelhas. Fizeram reuniões. Para que as suas ovelhas entrassem nesse crime. É crime, irmão, diante do Código Penal brasileiro, esse tipo de prática. Aqui em Goiânia, 2 pastores foram presos. Sabe por quê? Não é porque eles não negaram a Jesus, não. Não é porque eles foram como aqueles grandes mártires, aqueles grandes homens de Deus do passado, que pagavam um preço altíssimo por professarem a fé cristã. Não foi por isso que eles foram presos. Foram presos porque estavam praticando crime, porque estavam tosqueando as suas ovelhas de maneira criminosa, porque aí o pastor encabeçava a pirâmide. Irmãos, e se diz que pessoas, alguns pastores, chegaram a ganhar 150 mil reais em 3 meses. Que vergonha! Veja se isso não é motivo de ódio, veja se isso não é motivo do juízo, da cólera divina. Abominável. E aí muitos crentes ouviram sobre isso e ficaram muito confortáveis, muito descansados. Não, fazer o quê, né? Pastor também erra. Mas está errado. Você tem que abominar esse tipo de postura. Eu não estou te falando para se levantar contra as pessoas, mas se levantar contra o erro das pessoas. Essa deve ser a postura. Em Ezequiel 34, verso 10, está escrito: Ezequiel 34, 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Vou tomar de volta, vai perder o rebanho esse de pastor, porque Deus vai tomar. Não é ameaça de um homem, é divina. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto, devorando as ovelhas. Isso é fruto, isso é motivo de indignação divina. E a última evidência, dentre tantas outras, que eu não vou enumerar todas, como eu disse para você, a Bíblia tem muito mais textos sobre o ódio, sobre a ira divina, sobre a indignação de Deus, sobre o juízo, a cólera, do que sobre o amor, o afeto. Por isso tem tantas coisas que eu poderia falar, mas uma última coisa ainda. Evidência dessa falta de ódio, dentre tantas outras coisas, é a falta de conhecimento do que Deus abomina. É o motivo pelo qual os cristãos se gloriam. Hoje, irmãos, abra sua Bíblia em Jeremias 9,
23. Abra lá rapidamente. Jeremias 9, 23. Está escrito: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Qual que é o problema aqui? Os crentes de hoje não são mais conhecidos como o povo que teme ao Senhor. Por que eu posso falar isso? Porque é o seguinte: a bênção da prosperidade se tornou quase a única evidência de que alguém se converteu. Os crentes dos dias atuais não se gloriam em conhecer o Senhor, se gloriam, sabe no quê? Se gloriam no seguinte: é no carro que comprou, é na casa que adquiriu, é na empresa que abriu. E o que é uma grande tragédia é que os pastores de grandes igrejas têm estimulado o povo de Deus a isso, têm questionado o povo de Deus em relação a isso, em relação à prosperidade. Olha, se você não prosperou, se você não é rico, se você não é riquíssimo, então você não conhece a Deus. Mas está errado, porque quem quiser se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer o Senhor, não se glorie na riqueza. É isso que diz a palavra. Porque, meu irmão, se ser rico fosse a evidência de que alguém nasceu de novo, o Bill Gates seria muito cheio do Espírito. Os grandes poderosos desse mundo, riquíssimos, seriam os únicos crentes então. Mas essa não é a verdade da palavra de Deus. A única evidência de que alguém se converteu não é essa. É bem possível, eu diria, que se Jesus estivesse encarnado nesses dias, ele seria tomado de ódio e faria em muitas igrejas como fez em Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. O meu Jesus, o seu Jesus, o Jesus que é amor, o Jesus que pagou um preço por mim e por você lá na cruz do Calvário, que nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele. Eu quero dizer uma coisa: Jesus teve um momento em que foi tomado de ódio, por causa da mesma hipocrisia que existe nas igrejas evangélicas hoje. Como se Jesus tivesse morrido na cruz do Calvário para nos dar uma vida melhor. Meu irmão, o motivo primeiro da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário foi o seguinte: para a salvação dos perdidos. Quando Jesus foi questionado pelos fariseus, em relação a qual era o motivo da sua vinda, ele disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. Não veio para fazer prosperar coisa nenhuma, ainda que Deus quer te abençoar. Eu sei que para muitos que me ouvem agora, tem a impressão de que esse não é o seu Deus, talvez. Mas lamentavelmente, se isso está acontecendo com você, o fato é que você não conhece a Deus então. Muitos crentes adoram a um Deus que fizeram com a sua própria mente. Tem pessoas que adoram uma coisa, que acham que é Deus, mas não é Deus. E amam o que eles fizeram, não adoram o Deus da Bíblia. E por isso não conseguem compreender como Deus pode amar e Deus pode odiar. Se isso soa muito estranho aos seus ouvidos, se isso incomoda você, tem algo de errado com a sua fé. Você não conhece a Deus ainda. Você está adorando, servindo algo ou alguém que não é Deus, que é fruto somente da sua mentalidade. Como disse C.S. Lewis, ele diz o seguinte: que Deus é o único conforto, mas Ele é também o terror supremo. O terror supremo. O fato, meu querido, é que a nossa salvação foi o seguinte. Fala para a pessoa que está do seu lado: você foi salvo do ódio, da ira e da indignação de Deus para servir a Deus. Essa é a salvação. Nós não fomos salvos para sermos livres da indignação do diabo, não. Fomos salvos para sermos livres do cálice da ira divina. Servimos a um Deus que se ira, sim. Servimos a um Deus que não aceita, não tem comunhão alguma com o pecado, um Deus santo.
Mas por que nós devemos odiar o que Deus odeia? Veja bem, se eu amo aquilo que é santo, meu irmão, eu preciso odiar aquilo que não é santo. Se eu amo aquilo que é santo, eu preciso odiar aquilo que não é santo. Nós devemos odiar o que Deus odeia, porque nós amamos a Deus. Porque nós amamos a Deus, queremos andar em intimidade com Ele, queremos conhecer a aliança de Deus. Quantos aqui querem realmente andar em intimidade com o Senhor, conhecer a aliança do Senhor? Diga glória a Deus. Eu quero. Eu sei que o desejo genuíno de cada crente, de cada filho de Deus, de cada um daqueles que foram regenerados, que nasceram de novo, é serem íntimos de Deus, próximos de Deus, conhecerem a aliança que Deus tem para nós. Mas sabe o que a Bíblia diz? Qual é o caminho para isso? Abra sua Bíblia no Salmo 20, no Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14. A Bíblia está escrito, a intimidade do Senhor é para quem? Para os que o temem. Fala comigo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então qual é o caminho para você ser íntimo de Deus, conhecer a aliança do Senhor, estar próximo de Deus, dizer que realmente conhece o Senhor? Qual que é o caminho? O temor. Fala comigo, o temor. Mas agora, segundo esse texto, se segue uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acredito que você faria. A pergunta é a seguinte: se para conhecer o Senhor intimamente e a sua aliança conosco, eu devo temer o Senhor, o que é então o temor do Senhor? Porque se você quer conhecer o Senhor intimamente, conhecer a sua aliança, e para isso você precisa do temor, o que é o temor do Senhor? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, verso 13. Provérbios capítulo 8, verso 13. Eu vou ler para você a versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, para ficar mais claro. Está escrito: temer o Senhor Deus é odiar o mal. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Então, veja como estão vinculadas as duas coisas. Conhecer a intimidade do Senhor, conhecer a Deus, para isso você tem que temer. Mas como é que se teme? Odiando o mal. Odiando o mal. É assim que se teme. Manifestando ódio pelo mal. O mal é tudo que é maligno, pecaminoso, mundano. O próprio texto nomeia o mal como a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. E tratando agora de forma mais ampla, partindo para a parte final da mensagem, para que você possa definir com maior facilidade tudo aquilo que deve ser objeto do nosso ódio, por causa do ódio de Deus, por causa daquilo que Deus odeia. Todas as coisas que devem ser odiadas, tem uma dessas três origens que eu vou mencionar. Repita logo após mim, diga assim: o diabo, a carne e o mundo. Tudo que tem origem no diabo, na carne e no mundo, deve ser alvo do seu ódio. Alvo do seu ódio. Tudo que tem origem nessas três coisas. Essas três coisas nós podemos chamar também de inimigos, porque são inimigos de Deus. E essas três coisas que são esses inimigos de Deus, já foram definitivamente condenados por Deus. Devemos odiar completamente as suas obras, suas inclinações, as obras e inclinações do diabo, da carne, do mundo. Nós devemos ter completa aversão e elevada indignação para com as obras desses três inimigos. Completa aversão. Porque cada um desses três inimigos estão intimamente relacionados com o pecado. Esse é o grande problema. O diabo, ele é o agente do pecado. Ele empurra as pessoas para o pecado. Ele conduziu, estimulou Eva, Adão no início da queda. A carne é a habitação do pecado. Deus condenou o pecado na carne. A sua carne não muda, meu querido. Tem pecado aí, sua carne não nasce de novo. E o mundo é o sistema do pecado. Por isso, vamos falar em breves palavras como você e por quê, como e por que você deve se posicionar contra esses três inimigos. Em relação ao diabo,
a grande batalha espiritual acontece na sua mente. Logo, a nossa versão deve se manifestar a Ele em relação às obras dele na nossa mente. Uma regra simples, olha para cá. Para você discernir as sugestões do diabo na sua mente é o seguinte. Fala comigo, todo pensamento, fala mais alto, todo pensamento que vem para me abater, para me fazer esmorecer na fé, e para trazer ódio contra as pessoas, são sugestões do diabo na minha mente. Então todo pensamento que vem para te abater, que vem para fazer você esmorecer na sua fé, na sua vida cristã, na sua vida com Deus, todo pensamento que vem para levantar ódio no seu coração contra as pessoas, tudo isso são sugestões do diabo. E o diabo, para nos enganar, ele fala na primeira pessoa e usa a sua voz. Por isso parece um pensamento seu. E o diabo, ele fala na nossa mente, porque a nossa mente está num processo de transformação, que faz parte da nossa alma. Nós não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa mente, mas nós podemos impedir um pássaro de fazer ninho nas nossas mentes. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, todos os dias o diabo fala com você. É provável que o diabo falou com você hoje. Aquele pensamento, aquela dúvida de chegar mais cedo ou não, de vir para cá ou não. Aquela indisposição, eu não sei se eu vou, de repente acho que eu vou mais tarde. Isso era o diabo já te visitando logo cedo, eu quero dizer para você. Honestamente, quantos aqui reconhecem que teve algum tipo de pensamento como esse na sua mente antes de vir para cá? Deixa eu ver, levanta a mão. Olha aí, tanto que o diabo fala. Eu sei da conversa dele. Olha para cá. Por isso se posicione. Tenha aversão contra a obra do diabo. Quando pensamentos vierem, pensamentos como esse na sua mente, meu irmão, balance a sua cabeça e diga: chega! Chega, diabo! Não aceito! Eu me levanto contra ti, sai agora! Bate em retirada! Manifeste ódio contra o reino das trevas. Nós lidamos com o diabo também na vida de outras pessoas. Abra sua Bíblia em Atos 16, verso 16. Atos 16, 16. Veja como Paulo tratou com grande indignação o diabo na vida da jovem que tinha um espírito de adivinhação e que tentava esgotá-lo quando ele fazia a obra do Senhor. Atos 16, 16, está escrito: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Imagine, a mulher atormentando lá o ouvido de Paulo, seguindo eles, endemoniada. Então Paulo já, fala comigo, indignado. Então está escrito aí, então Paulo já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ele saiu. Indignação, ódio contra a obra do diabo, contra a obra do reino das trevas. A Bíblia diz: se você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Por isso se posicione. Não há espaço para misericórdia nessa guerra, meu irmão. Por esses e outros motivos, odeie o diabo. Odeie o diabo. Odeie o diabo. Se posicione firmemente contra ele. Segundo inimigo, a carne. A Bíblia diz em Romanos 7, 18. Se você quiser acompanhar: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Pega na carne aí do irmão que está do seu lado, dá uma beliscada aí na carne dele. Fala: meu irmão, essa carne não presta não, não vale nada, ela não é crente, é impossível que ela se converta. Amém? Olha para cá. Na sua carne não habita bem nenhum. Psst, olha para cá, silêncio por favor. Psst. Paulo tratava duramente a sua carne, pois ele sabia que nela estão todas as inclinações para o pecado. Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venham mesmo ser desqualificado. Por isso, meu irmão, não se engane, esse corpo que você tem nunca irá querer servir a Deus. O seu corpo, a sua carne sempre te resistirá nas orações. É impressionante, é só começar a orar, vem aquela preguiça.
vem aquele peso, vem aquele cansaço. Se chama para jogar futebol, por exemplo, não há essa preguiça, não há esse peso. Logo se anima a carne. Não, vamos jogar então. Eu estou cansado, mas não tem problema não. Vamos jogar futebol. Irmão, vamos orar. Ah, eu estou meio cansado. Me deu um negócio aqui, sabe? É a carne resistindo, a carne não converte. A sua carne vai resistir o jejum. Claro, vai resistir a leitura da palavra. Vai resistir todas as suas decisões de santificar para Deus. Irmãos, quantas pessoas leem revistas caras contigo, tantas revistas mundanas aí, consegue ler, né? Lá no salão, fica lá horas no salão, lê às vezes lê a revista 2 vezes, né? De frente para trás, de trás para frente. Mas quando pega a Bíblia para ler, pesa os olhos, dá sono. É a carne, isso é a carne. E veja, os frutos da carne sempre serão imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira contra os homens, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Estes são os frutos da carne, segundo o apóstolo Paulo disse em Gálatas 5. Não há esperança para a sua carne nessa vida, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. E os que estão na carne estão impossibilitados de agradarem a Deus. Por isso odeie a sua carne. Eu não estou estimulando você para se tornar uma seta, né, para afligir o seu corpo, né, como algumas pessoas fazem, cortando as costas e se martirizando, coisa assim. Não, não é isso, meu irmão. É você entender que o princípio que rege a sua carne é para o pecado. Por isso que é muito estranho alguns que dizem que amam o Senhor, mas não odeiam aquilo que Deus odeia. O que Deus odeia são as obras da carne. E aí falam o seguinte: não, pastor, esse negócio de corte, eu não sei não sei se eu consigo. E aí começa a namorar, sabe por quê? Porque confia na carne. Meu querido, se nem a carne do apóstolo Paulo era boa, quanto mais a sua. Quem é você para confiar na sua carne? A sua carne não habita bem nenhum. E ainda há tanto escândalo, ainda tanta perseguição. Pastores aqui em Goiânia falando nas suas rádios: cuidado com essas igrejas que estão colocando jugo sobre os jovens, né? E não pode beijar, e não pode agarrar. Falam isso porque não odeiam a carne, porque não odeiam o que Deus odeia. Se você odeia o que Deus odeia, se você odeia os frutos da carne, meu irmão, eu tenho certeza de uma coisa: o seu relacionamento será a corte. Você vai se posicionar pela santidade, não vai ceder espaço para a sua carne. Odeie a sua carne, odeie. Meu irmão, olha para cá. Quando você era ímpio, você cedia a todas as inclinações da sua carne. Que tipo de vida a sua carne te levou? Eu te pergunto. Uma trágica vida, uma vida de desgraças, uma vida de desonra a Deus, desonra a seus familiares. Essa era a vida que você tinha, uma vida de pecado livre, porque confiava na carne. Mas muitos, depois de se converterem, ainda confiam na carne. Mas confiam na carne porque tem faltado ódio nesses dias. Ódio contra a carne, aversão contra a carne. Meu irmão, não sei quanto a você, se você tiver tido alguma experiência de pecado, algo grave, depois que você se converteu, eu tenho certeza que isso foi muito ruim, muito desagradável. É bom que às vezes até você guarde essa lembrança, essa memória na sua mente, para que essa abominação contra as obras da carne cresça dentro de você, e você de fato odeie aquilo que Deus odeia. Odeie aquilo que Deus odeia. E por último, para nós realmente chegarmos ao fim, o mundo, que é o terceiro inimigo, que é outra coisa que deve ser objeto do seu ódio. O mundo é um sistema governado pelo diabo, que a princípio não é pecado, mas te prepara para a prática do pecado, através da insensibilidade provocada sobre a vida de todos aqueles que amam esse mundo. As pessoas que amam esse mundo se tornam insensíveis. O motivo de termos tantos crentes insensíveis em relação ao pecado, insensíveis em relação a todo tipo de perversidade contra Deus, é porque amam o mundo. E a Bíblia diz, 1 João 2,15, vou ler aqui também na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. 1 João 2,15, está escrito: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus.
não amam o Pai. A Bíblia não está dizendo que se você ama o mundo, você ama pouco a Deus. Está dizendo que não ama a Deus. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Não tem como você dizer que ama as duas coisas. É ou um ou outro, que está escrito na palavra de Deus. Nada que é deste mundo, verso 16 continua dizendo, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. E ainda em Tiago capítulo 4, verso 4, também diz, anote aí que eu não vou esperar você, está escrito, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amigo do mundo. Quantos cristãos nós temos nos dias atuais tão amigos do mundo? Amigos do mundo. Mas está muito claro para mim, meu irmão, na palavra de Deus, que se a sua amizade é com o mundo, você ganhou um inimigo que ninguém vai poder te livrar dele. Do diabo, Deus pode te livrar. Dos homens, Deus pode te livrar. Mas se Deus se posiciona como seu inimigo, quem poderá te livrar? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Ou amamos a Deus ou amamos o mundo. Em João 12, 25, Jesus diz, quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia, Jesus disse assim, odeia a sua vida nesse mundo, preserva-la para a vida eterna. Então será que você ama o mundo, ou seja, ama o que Deus odeia? Sabe, vamos fazer um teste, o chamado teste do coração. A Bíblia diz em Lucas 6,45 que a boca fala do que está cheio a boca fala do que está cheio o coração. Então veja, qual que é o teste? É o seguinte, qual é o assunto mais comum nas suas conversas diárias? Qual é o principal motivo das suas preocupações, eu te pergunto? Será que, quanto ao assunto, será que você fala mais sobre futebol? Será que as pessoas sabem muito mais que time de futebol você torce? Do que se você é crente ou não? Será que, o que as pessoas sabem mais a seu respeito? Qual é o assunto que está mais vezes na sua boca? Será que você fala mais sobre a última moda masculina ou feminino, sobre a sua última viagem, sobre a realização de um negócio que lhe trouxe lucro, sobre a aquisição de um carro, de uma casa? Será que você fala mais sobre as coisas dessa vida? Ou será que você fala mais sobre Jesus, sobre a santidade de Deus, sobre servir a Deus? Essa é uma pergunta. Eu pergunto para você, avalie-se a si mesmo. Quais são os assuntos que mais saem da sua boca? Responda para si mesmo agora, meu irmão. Enfrente a realidade, enfrente a verdade. É para isso que você veio aqui. Para que Deus mova na sua vida, é necessário que você se arrependa. Quanto do mundo ainda há nas nossas conversas? E quanto do mundo há nos nossos corações tantas preocupações? Os motivos das nossas preocupações podem ser a necessidade de um aumento de salário, quitação de dívidas, anseio por casas, carros, tanta coisa que pesa o nosso coração. A Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Mas qual tem sido o seu tesouro? O que tem estado no seu coração? Quais são suas maiores preocupações? Será que você tem se preocupado mais em servir a Deus com maior fidelidade? Será que você tem se preocupado mais em ser mais fiel, em ser mais útil nas mãos de Deus, em ter mais filhos para Deus? Ou será que você tem se preocupado somente em ganhar dinheiro, em comprar um carro, comprar uma casa? O que move a sua oração? Irmãos, é triste, é uma grande vergonha. O que tem movido as multidões, as igrejas nos dias atuais é o seguinte: amor às coisas dessa vida. E que é uma grande vergonha, é que pastores estão estimulando os crentes a serem mundanos. Se congregam mais pessoas para ouvirem sobre uma bênção da prosperidade. Se congregam mais pessoas para orarem, para fazerem campanha pela riqueza, do que para se santificarem para Deus. Essa é a realidade das nossas igrejas hoje. Você sabe o que eu estou falando. Tantos programas de televisão. Onde estão os homens que confrontam o pecado? Onde estão os homens que erguem a bandeira da santidade? Onde estão os homens que questionam a injustiça na nação, que questionam a corrupção, que se posicionam
contra a imoralidade no meio das igrejas, contra a superficialidade dos crentes dos dias atuais. Onde estão esses homens? Cheios de ódio. Que nós sejamos esses que o Senhor quer levantar nesses dias. Deus quer levantar uma geração de homens que amam aquilo que Ele ama, mas homens que odeiam aquilo que Ele odeia. Odeia. Ódio por aquilo que Deus odeia. Ódio por aquilo que Deus odeia. Por isso, por essas razões, odeio o mundo. Talvez você pode perguntar, pastor, mas o tema dessa conferência é a glória de Deus para a conquista da cidade. Mas eu quero te mostrar uma coisa: a glória abomina o pecado. A glória não concorda com o pecado. A primeira impressão que Deus quis deixar a respeito da sua glória, não sei se você parou para pensar sobre isso, mas a primeira impressão que Deus quis deixar a respeito da sua glória é que ela abomina, odeia, repudia e sente aversão contra o pecado. A glória de Deus é a santidade de Deus se posicionando contra o pecado. Por que eu digo isso? Porque quando um sacerdote ia no dia da expiação nacional, quando ele tinha que entrar, uma vez por ano no Antigo Testamento, o sumo sacerdote iria apresentar o sacrifício pela expiação dos pecados na nação de Israel. Ele tinha que entrar no Santo dos Santos. Irmãos, isso era motivo de muito temor. Ele podia perder a vida. Haviam sinos, melhor dizendo, na sua roupa, faziam parte da estola sacerdotal. E esse sacerdote ele ia amarrado por uma corda, para se caso os outros sacerdotes, que não eram sumo sacerdote, que estavam de fora do Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, se percebessem que o sino parou de balançar, eles puxavam pela corda o sumo sacerdote, porque eles entenderam que ele morreu, por causa da presença da glória, porque o sacrifício não foi feito da forma perfeita. Por isso, nosso Deus é um Deus do qual nós devemos temê-lo. É muito estranho, eu posso dizer para vocês, tantas pessoas que dizem, eu tive uma visão, eu fui visitado pela glória de Deus, e saem rindo por aí, saem de uma maneira muito normal, eu encontrei a glória de Deus. Mas veja bem, quando Isaías teve um vislumbre da glória, isso lá em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, achou que morreria. Ele disse, meu Deus, sou homem de lábios impuros, o que vai ser de mim? Vou morrer. Homens que não conhecem o temor do Senhor, nunca se encontraram verdadeiramente com a glória do Senhor. Encontraram com sentimentos, experimentaram de superficiais emoções, mas não encontrou com a glória. Porque quem encontra com a glória teme. Isaías temeu a morte. Ezequiel, quando se encontrou com a glória, caiu com o rosto em terra. Imagine, despencou o homem. Caiu com o rosto em terra, também temendo a morte, não ousando olhar a face do Senhor. Está lá em Ezequiel, capítulo 1, verso 26. Quando o povo de Deus quis subir ao monte Sinai, que fumegava com a presença do Senhor, o Senhor advertiu a Moisés para que não deixasse o povo subir. Sabe por quê? Lá em Êxodo capítulo 19, a partir do verso 17, a Bíblia diz, o Senhor diz, olha, não deixa o povo subir não, para que eles não pereçam. Mas era a glória do Senhor que estava lá. A glória traz temor, a glória traz reverência, traz santidade. Quando João contemplou o Senhor da glória em Apocalipse, a Bíblia diz que ele caiu como um morto. Lá em 1 João capítulo 1, verso 12, do 12 ao 18. No seu primeiro encontro com o Senhor, o apóstolo Paulo também caiu por terra e ficou cego 3 dias. E nesses 3 dias, ele não comeu nada e não bebeu nada. Está lá em Atos capítulo 9, verso 3. Por isso, meu querido, tema o Senhor da glória. Tema o Senhor da glória. Quero que você fique em pé nesse momento. A carência dos dias atuais é esta: homens que amam desesperadamente aquilo que Deus ama, aquilo que é a glória do Senhor, mas homens que também odeiam intensamente
aquilo que Deus odeia. John Wesley, grande homem de Deus, foi usado pelo Senhor para trazer um grande mover na Inglaterra. Certa vez ele fez a seguinte oração: Senhor, dá-me 100 homens que não amem ninguém mais do que ao Senhor, e que não fujam de coisa alguma, a não ser do pecado. E com esses homens eu abalarei o mundo. Eu abalarei o mundo. Eu abalarei o mundo. Homens que não amem ninguém mais do que ao Senhor, e que não fujam de coisa alguma, senão do pecado. E com eles abalarei o mundo. Olha para cá. Isso aconteceu. Isso aconteceu. John Wesley vivia um tempo em que a Europa estava perdida. Nunca houve tanta promiscuidade na Europa quanto naquele tempo. Era um povo impuro, um povo rebelde contra Deus. Mas John Wesley foi um daqueles que entendeu que o caminho é esse: amar o que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Essa foi a oração de John Wesley. Pediu 100 pessoas. Mas a nossa oração nos dias atuais é semelhante a essa: Senhor, dá-nos milhares de jovens que não amem coisa alguma a não ser o Senhor, que amem somente aquilo que o Senhor ama, aquilo que é objeto do teu amor. Mas dá-nos também, Senhor, uma geração de jovens, milhares, que não odeiem coisa alguma a não ser aquilo que o Senhor odeia, que não fujam de coisa alguma a não ser do pecado. E com esses jovens as nações serão abaladas pelo poder de Deus. Nós podemos ser a resposta para esse mundo, meu querido. Nós podemos ser a resposta. Há expectativa de uma resposta. Existem muitas nações a serem conquistadas, muitos perdidos a serem convertidos ao caminho do Senhor. Mas isso somente acontecerá com homens que amam o que Deus ama e que odeiam aquilo que Deus odeia. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês entendiam essa primeira questão do caminho de amar o que Deus ama. Mas, meu querido, a partir de hoje, posicione-se intensamente em ódio contra aquilo que Deus odeia. E o que Deus odeia, resumidamente, é o pecado. É o pecado. Porque tudo relacionado à carne, o diabo, o mundo, é relacionado ao pecado. Muitos têm caído no pecado. Por quê? Porque somente amam, não tem ódio ainda. Por isso alimente ódio no seu coração. Sabe uma coisa que eu faço às vezes? Às vezes eu fico vendo notícias ruins. Em dezembro eu vou ser enviado para Recife. Estamos começando uma igreja lá, Videira. Irmãos, às vezes eu fico me alimentando de notícias ruins. O maior índice de homicídios está lá no Recife. O maior índice de violência contra as mulheres está no Recife. O maior índice de prostituição infantil está no Recife. O maior carnaval do mundo, não só do Brasil, está no Recife. Lá, meu irmão, tem um bloco de carnaval que se chama Gala da Madrugada. Nesse bloco de carnaval, reúnem-se mais de 1 milhão de pessoas. O carnaval em Recife é maior do que o do Rio de Janeiro e de Salvador somados. Olha quanta tragédia. E eu fico me lembrando disso, para que suba de dentro de mim uma indignação contra o reino das trevas, para que cresça dentro de mim um ódio contra o diabo, contra aquilo que o pecado tem produzido. Meu irmão, se isso não toca você, se não se indigna, se isso não te indigna, o que vai te indignar? Onde está o seu coração? Precisamos de homens e mulheres que odeiem aquilo que Deus odeia, que odeiem a obra das trevas, do diabo, que odeiem o fruto da carne, que odeiem a própria carne, que odeiem o pecado, que odeiam esse mundo. A maior parte das igrejas hoje estão querendo puxar as pessoas para a terra, enquanto Deus está querendo arrebatar os seus filhos para o céu. Jesus quer vir para encontrar conosco nos ares.
Mas o que os pastores têm prometido é o seguinte: o céu é aqui na terra. Receba a bênção, dê a sua vida pela bênção. Não, meu irmão. Temos que trazer de volta a mensagem, a velha mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem dos cravos, a mensagem de Cristo e Cristo crucificado. Essa é a mensagem, essa é a necessidade. Quero te dizer que uma coisa muito interessante, Hebreus capítulo 1, verso 9. Se for possível você abrir a sua Bíblia, porque não tem ali na projeção, em pé como você está. Você vai ver que há uma relação do ódio com o óleo de alegria, com a alegria de Deus, com o regozijo, com a realização, sabia? Muito interessante, eu sei que parece muito estranho também. Em Hebreus capítulo 1, verso 9, aqui está se falando a respeito de Jesus. Está escrito que Jesus, a respeito de Jesus, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Jesus odiou a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Aleluia! Porque Jesus amou a justiça, porque Jesus odiou, porque Jesus teve ódio contra a iniquidade. Ele foi ungido com óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Sabe o que é esse óleo de alegria? É aquele sentimento de realização, de gozo, de júbilo, de satisfação. Se você quer esse óleo de alegria sobre a sua vida, odeie a iniquidade, odeie o pecado, odeie o mundo, odeie o diabo, odeie a carne, odeie aquilo que Deus odeia. Alimente-se disso, enche-se disso. Permita ver as notícias das tragédias do mundo atual. Beba disso, para que seu coração se encha de furor e de indignação contra o reino das trevas, e o óleo de alegria virá sobre a sua vida. Por isso eu quero que por um instante você comece a subjugar o diabo. Por um momento coloque as suas duas mãos sobre a sua cabeça, como alguém que se posiciona contra aquilo que o diabo tem falado na sua mente. Comece a declarar agora em nome de Jesus que caia por terra toda fortaleza que o diabo estabeleceu na sua mente, toda mentalidade errada, toda falácia do diabo na sua mente, caia por terra. Comece a condenar, comece a declarar: eu odeio o que o diabo tem falado na minha mente. Eu condeno, declaro que são arruinadas todas as fortalezas estabelecidas pelo diabo. Caiam por terra, saiam da minha mente. Agora, em nome de Jesus. Agora estenda a sua mão para baixo. Começa a condenar agora toda obra do reino das trevas. Aquilo que o diabo tem feito na sua cidade, aquilo que o diabo tem feito na sua família, aquilo que o diabo tem feito contra você. Começa a condenar. Diga: caia por terra. Diga: diabo, eu te odeio, eu odeio as suas obras. Por isso sai da minha vida, sai da minha família, sai agora, sai dessa cidade, porque essa cidade pertence ao Senhor da glória. Caia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para cá. Isso é um pequeno treinamento. Você vai fazer desse ódio acumulado na sua vida contra o reino das trevas um exercício contínuo de guerra na sua vida cristã. Mas ainda restam duas coisas: você se posicionar em relação à sua carne e ao mundo. Onde você está? Se você reconhece honestamente, irmãos, nós estamos diante do Senhor da glória, que a tudo vê, nada fica oculto diante dos seus olhos. Se você reconhece honestamente que tem cedido ao que a sua carne tem buscado, se você reconhece honestamente que tem amado as coisas dessa vida, desse mundo, eu quero que você peça perdão a Deus agora. Eu quero que você fale para Deus: Deus, me perdoa, porque eu tenho permitido meu coração amar aquilo que o Senhor odeia. Pai, me perdoa, porque muitas das coisas que eu amo fazer, o Senhor Muitas coisas que eu vejo o Senhor odeia. Como
como disse aquele homem de Deus, daquele vídeo que nós passamos no começo, muitos vão para uma reunião, para um culto de avivamento, buscar a glória do Senhor, mas antes de chegar na reunião, ficam se alimentando da podridão do mundo, assistindo programas de televisão feitos por pessoas que são inimigos de Deus, feito por pessoas que são instrumentos do diabo, feito por pessoas escravizadas pelo pecado. E depois você lá no culto da sua igreja se pergunta: Senhor, eu não entendo porque não tem um avivamento aqui. Senhor, eu não entendo porque a sua glória não veio sobre mim. Mas meu irmão, sabe por quê? Porque você tem amado aquilo que Deus odeia. Por isso se arrependa hoje. Fala: Deus me perdoa, Deus me perdoa por ter amado tantas coisas que o Senhor odeia. Deus me perdoa por amar tanto esse mundo, as coisas desse mundo. Deus, tem misericórdia da minha vida e cria em mim aversão pelas coisas dessa vida, aversão contra o pecado. E aí sim a glória virá. Quero que você estenda a sua mão para baixo e repita logo após mim. Diga assim: em nome de Jesus. Diga como alguém que tem ódio contra o diabo. Diga: em nome de Jesus, eu declaro: diabo, eu te odeio, por isso eu te condeno. Caia por terra e solta agora a minha vida, a minha família. Solta agora os jovens desta geração. Perca suas forças e caia em nome de Jesus. Erga suas duas mãos para cima, erga suas duas mãos para cima. Diga assim: Senhor, nós queremos amar com todo o nosso coração tudo aquilo que o Senhor ama, a tua glória. Perdoa-nos, ó Deus, se por alguns momentos eu acabei amando aquilo que o Senhor odeia. Mas eu quero declarar hoje que eu me posiciono para amar somente o que o Senhor ama e odiar aquilo que o Senhor odeia, porque essa geração verá a glória do Senhor e será conquistada para o teu louvor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Oh, bendito Deus! Quantos podem ver a nuvem de glória sobre nós? Diga aleluia! Diga glória a Deus! Aplauda o Senhor! Dê salmos de júbilo, de alegria! Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Irmãos, sinceramente, quantos percebem que algo foi liberado no mundo do Espírito? Você percebe esse liberar, essa unção de Deus sobre a sua vida? A glória agora pode vir sobre nós para a conquista dessa cidade. Por isso fala para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, ame aquilo que Deus ama, mas odeie aquilo que Deus odeia, em nome de Jesus. Aleluia. Dê mais um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Eu queria que nós ministrássemos ainda uma canção, apenas uma, que você possa, enquanto nós ministramos, deixar o Espírito de Deus selar essa palavra no seu coração, amém? Para que ela não se perca. Tenho certeza que a partir de hoje você não vai apenas amar as coisas que Deus ama, mas você vai também odiar aquilo que Deus odeia, porque essa fome pelas coisas de Deus é o Espírito Santo que está plantando no seu coração nesse dia tão precioso e tão especial para nós. Fala para o irmão que está do seu lado: irmão,
Eu quero amar as coisas que Deus ama, mas eu quero odiar também aquilo que Deus odeia. Eu quero que a minha vida seja santa, separada para o Senhor. Vamos ministrar uma canção a Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos a tua glória sobre nós. Nós queremos tempestade de avivamento. Aleluia! Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Nós chamamos, Senhor. Vamos declarar, assim como a costa, assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da